bem? Bem-vindo ao canal Ermira Cultura. Meu nome é Rosângela Chaves e ao lado de Rogério Borges, estamos começando mais uma edição do programa Dedo de Prosa. E hoje nós temos como convidada a professora Alcilene Cavalcante, que é professora da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás, e está aqui com a gente para falar da mostra de cinema Elas Fazem Cinema, mostra de filmes dirigidos por mulheres, que está aqui em cartaz nesse mês de setembro até outubro. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, professora Alcilene? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Boa tarde. Gente, tudo bem? Rosângela, professora Alcilene, muito obrigado pela sua presença aqui. Vai ser um papo bem bacana sobre cinema, gênero, sobre empoderamento. Acho que são assuntos que são muito relevantes na atual conjuntura que a gente vive. Obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente aqui hoje. Eu que agradeço o convite, viu? Bom, e antes da gente começar a nossa conversa, eu quero pedir para quem nos assiste, que se inscrevam no nosso canal, que compartilhem os nossos conteúdos, curtam os nossos vídeos, se inscrevam e também acione o sininho aí para receber aviso de quando a gente tiver novos vídeos. E tudo isso são atitudes assim, espontâneas, gratuitas, mas é muito importante para a gente ampliar o nosso alcance. Eu também peço para que vocês visitem o nosso site, em ermiracultura.com.br. Nosso site sempre é atualizado todas as semanas, com ensaios, entrevistas, crônicas, poesia, sempre um conteúdo de muita qualidade. Bom, antes de começar a conversa com a professora Alcilene, eu vou apresentá-la aqui rapidamente o currículo da professora. Como eu disse, ela é professora da Faculdade de História da UFG, ela é mestre em História pela Unicamp e doutora em Estudos Literários pela UFMG. Ela é autora do livro Uma Escritora na Periferia do Império, Vida e Obra de Emília Freitas, e também escreveu vários artigos sobre cinema e tudo. E uma das últimas produções da professora é uma coletânea de ensaios que ela organizou com outras autoras, que se chama Feminina e Plural, Mulheres no Cinema Brasileiro. A professora também é coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Gênero e Cinema da UFG. E é esse grupo de estudos que é responsável por essa mostra, sobre a qual a gente vai conversar hoje, que está agora na sua 5ª edição. E o tema dessa edição agora é resistência. Bom, então a minha primeira pergunta para a professora Alcilene é para ela falar um pouco dessa mostra, de como ela surgiu, falar um pouco também desse tema, porque esse tema, resistência, neste ano, e quais são os critérios para a escolha dos filmes, como é que é feita a curadoria. Dá assim, um balanço dessa mostra para a gente, Mais uma vez, muito obrigada, professora Alcilene, por ter aceitado o nosso convite aqui no Ermira Cultura. Bem, Rosângela, Rogério, eu é que agradeço, em nome do grupo ao qual eu pertenço, que eu coordeno o Grupo de Estudos e Pesquisa em Gênero e Cinema, o GECI. É um grupo de estudos que está sediado na Faculdade de História, mas reúne estudantes e egressas de diferentes cursos da Universidade Federal de Goiás, mas também da PUC, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, da Universidade Estadual de Goiás. Então, é um projeto, esse grupo é o que organiza, como você bem destacou, a Elas Fazem Cinema, mostra de filmes dirigidos por mulheres. E esse grupo ele se reúne há 6 anos, aliás, há 5 anos, realizando essa mostra anualmente. O grupo surgiu de um curso de especialização em narrativas audiovisuais, em história e narrativas audiovisuais, há 5 anos, ofertado pela Faculdade de História, e que reunia pessoas de diferentes lugares aqui de Goiás, de diferentes instituições, e lá, ao ministrar uma disciplina sobre gênero e cinema, no período da ditadura, algumas alunas me provocaram, Elas achavam que esses filmes não podiam serem exibidos apenas no âmbito da universidade, que isso deveria ser exibido para um público maior. Então, foi aí que nós formamos o projeto, Elas Fazem Cinema, e temos anualmente realizado a mostra. Bem, a constatação foi clara, assim, as mulheres, invariavelmente,
elas participam da confecção, do fazer artístico, né? E não só, elas produzem intelectualmente, elas produzem ciência, mas a produção cultural das mulheres, ela sofre uma certa invisibilidade. Isso historicamente, e em diferentes lugares do mundo. Então, a Elas Fazem Cinema surge quase como um apelo. Vamos mostrar o que as mulheres vêm fazendo em termos de cinema, não é? Porque elas historicamente estiveram nos sets de produção, não é? Desde a origem, mas os seus trabalhos são pouco conhecidos. E parte desses trabalhos é exibida no circuito de festivais, que não é frequentado pelo grande público. Então, a mostra ela tem esse papel, assegurar a visibilidade de filmes realizados por mulheres cujas protagonistas sejam femininas e assegurar também o acesso a esses filmes. Então, é um trabalho, é o que a gente sempre diz, assim, quem vê pensa que a mostra é uma semana, ou são 3 dias, quando fazemos presencialmente, ou então em 5 semanas, nesse formato digital, em decorrência da pandemia, não é? Mas não, esse é um trabalho que leva 1 ano, porque a gente tem uma conversa, procuramos fazer uma conversa horizontal, em que todas trazem os temas que as lhe inquietam, né? E procuramos chegar a um acordo sobre o tema da mostra, e a partir disso, vamos para a pesquisa. A curadoria ela é coletiva, mas tem um trabalho primoroso de uma aluna da UFG, mas também egressa da UEG, que é a Patrícia Guedes. A Patrícia Guedes inicia o trabalho de pesquisa, e que é complementado pelas diferentes integrantes do grupo e pelas colaboradoras. Nós temos, por exemplo, a professora Ceissa Ferreira, do curso de Cinema e Audiovisual da UEG, que é uma parceirona, colabora com a gente desde a primeira edição. Temos também agora, para essa edição em especial, a Cindy Ferreira, que é egressa da UEG também colaborando. Temos a colaboração da Maria Rita Paixão, que é a nossa assessora de imprensa, que é egressa da PUC Goiás. Não é? Neste ano, nesta edição, nós temos 4 estagiárias e monitoras que vêm da UEG. Temos 3 monitoras, 2 monitoras da Faculdade de História, uma da UEG, porque, para além do grupo, eu disse para vocês que eu falava muito, hein? Então, se vocês não me interromperem, joga uma maritaca, eu não paro de falar. Acho que é bom parar por aqui, né? Mas só para situar um pouquinho, depois eu passo a bola para o Rogério, só para quem nos assiste, já deve estar curioso, essa mostra está sendo exibida agora no canal de vocês no YouTube. Nos outros anos, onde que ela era exibida? Pois isso é uma pergunta muito importante, eu te agradeço, porque esse é um projeto de extensão, né, da UFG. E como um projeto de extensão, o nosso principal objetivo é conseguir estabelecer parceria com a comunidade, né? Então, nesses 5 anos, nós realizamos o Cinecultura, foi um grande parceiro nosso. Nós fizemos, acho que só houve 1 ano, aliás, com 2 edições que nós não realizamos lá. Então, 3 edições foram no Cinecultura, uma edição foi no Centro Cultural Cora Coralina. Tivemos a parceria também do Cine UFG, da Faculdade de Letras da UFG. Então, as 4 edições anteriores, elas aconteceram em 3 dias, presencialmente, em alguns desses espaços que eu mencionei. E professor, diga, pode completar. Não, pode completar, por favor. Por conta da pandemia, a gente adaptou a mostra toda ao formato digital, né? Com o apoio da nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né? Então, está nos canais do YouTube, do GECI. Qual que é o nome do canal, só para o pessoal que está nos assistindo aqui saber? O canal é GECI, G de gênero e C de cinema, GECI. Ah, sim. A gente tem toda a programação, está no site,
O site... Olha eu já falando de novo, desculpa. Por favor, qual que é o site? O site é elasfazencinema.historia.ufg.br. Lá tem tudo sobre a mostra. Legal, elasfazencinema.historia.ufg.br, né, para pegar a programação. Isso. Professora, retomando um pouquinho a pergunta da Rosângela sobre o tema resistência. A gente está nesse tema como um todo, né? Todos nós estamos resistindo, né, a esse momento por muitos motivos, né? Assim, crise política, crise econômica, crise sanitária, cria uma tempestade perfeita em cima da cabeça da gente, crise ambiental. Mas também, imagino eu, que no caso da mostra de cinema, há uma questão de resistência mais profunda, que é a resistência contra o machismo, contra a violência que vitima as mulheres, contra a invisibilidade, contra o preconceito, o sexismo. Como é que é isso, professor? Assim, é muita resistência, precisa ser muito resiliente, né? Como é que é? Como é que vocês têm trabalhado essa temática? E até para não perder o ânimo, até para não se deixar vencer pelas circunstâncias. Como é que é isso? Obrigada, Rogério, pela questão. E você falava e eu me lembrava da última sessão, né? Essa mostra tem 5 sessões subtemáticas. A temática é resistência, mas aí nós agregamos, são 18 filmes de todas as regiões do Brasil, não é? E então cada sessão tem um conjunto de filmes. E na última sessão, que foi a semana passada, a sessão, a gente disponibiliza os filmes, os links dos filmes no site, para as pessoas assistirem durante a semana, e no final da semana, no domingo, a gente realiza uma live com 3 convidadas, sendo uma diretora do filme, de um dos filmes. E a última, nós terminamos com uma diretora dizendo: em meio a isso tudo é preciso coragem. E a outra convidada, uma egressa do movimento estudantil, uma egressa do IEG, ela dizia: não vai ter arrego. Então, eu penso que essas 2 expressões, elas marcam muito o sentido da nossa existência. A gente precisa ter muita coragem. O tema, e ter arrego, não vai ter arrego, não vamos desistir, a gente tem que perseverar, né? Em meio a todas as adversidades, a gente precisa perseverar, não é? E perseverar com criatividade e com união, com aliança, com organização, né? Então, o que é curioso? Quando nós decidimos por esse tema, resistência, foi no ano passado. A gente nunca poderia imaginar que haveria uma pandemia, mas estávamos atônitas, principalmente no âmbito da universidade e no lugar das humanidades, percebendo o desmonte das políticas públicas, né? Percebendo o desmonte do patrimônio nacional, percebendo como estava assustador, né, quando a gente trabalha com uma perspectiva analítica, prospectiva, e, no meu caso, histórica, percebendo o que será das gerações futuras, não é? O que será do futuro, não é? Com esse grau de continente, de subserviência à bandeira dos Estados Unidos, né? Com a proposição do capital internacional. Quer dizer, diante disso, como resistir? E em meio a isso, como resistir à violência contra as mulheres, como resistir a todos esses temas que nos são tão dolorosos, caros, né? Então, a mostra foi pensada nesses termos. Agora, falar da situação das mulheres, historicamente, não é falar de flores, né? É falar de situações muito dolorosas, mas é também falar de flores, né? Não é só... Então, o que é a flor para nós, né? A flor é a resistência, é a capacidade de se reinventar, né? E o cinema, as artes em geral, mas o cinema traz isso também. Então, todos os filmes, por mais
que a temática, por exemplo, a gente fez uma edição da Elas Fazem Cinema, cujo tema central era violência contra as mulheres. Ora, aí fizemos uma observação que em todas as edições o tema da violência atravessava. Por quê? Porque a violência é algo que toca as mulheres da infância à velhice. Mas naquela edição o tema era violência. E a nossa preocupação era, gente, como assistir, fazer uma amostra de temas sobre a violência, de filmes cuja temática é violência, sem sair com muita dor, sem sair traumatizada, né? O mesmo se dá, né? Quando a gente fala em resistência, a gente está falando que há uma reação. Só que a arte, ela é incrível, porque mesmo naquelas situações mais inusitadas, por exemplo, nós temos um filme na sessão desta semana, que para mim é um filme incrível, chama-se Seremos Ouvidas. Olha que coisa genial, é um filme do Paraná, da Larissa Nepomuceno, que traz a história de mulheres surdas. Mulheres surdas. O filme é de... As protagonistas são 3 mulheres surdas falando que elas sofriam violência, que elas sofrem violência. Eu nunca tinha parado para pensar na violência contra a mulher no segmento de mulheres com deficiência auditiva ou de fala. Então você vai dizer, nossa, que loucura que é isso? Mas aí você vai ver o filme e vai ver que lá tem resistência, lá tem criação, e lá tem resiliência, lá tem a possibilidade de romper essa barreira, essa questão tão nefasta. Desculpa, Rogério, não sei se eu respondi. Sim, maravilhosamente. Professora Ocilene, maravilhosamente. Você falou da sua perspectiva histórica, né? Então, a sua área de atuação é história, não é? E eu queria saber, assim, pensando no cinema também como uma forma de contar a história, não é? Tanto documentários quanto ficção, né? São narrativas que também é uma forma de contar a história. Como é que a história está sendo contada, na sua perspectiva, pelas diretoras brasileiras? Qual que é a história brasileira que tem saído aí desses trabalhos? Eu diria que, invariavelmente, a mais engajada possível. É a mais crítica, é a de denúncia. E eu sou historiadora acadêmica, né? Então, e eu trabalho com filmes como fontes históricas, como documentos históricos, na perspectiva acadêmica. Então, é fato que um filme, ele conta a história, mas é uma história, é o que vários autores vão falar, é a cultura histórica, né? Eles fazem leituras sobre o passado e constituem memórias, não é? Sobre os diferentes fatos, as diferentes personagens públicas, né? Agora, no meu ofício de historiadora, eu busco analisar esses filmes como documentos históricos, como documentos acadêmicos também. É claro que há uma metodologia específica para isso. E nas minhas pesquisas, nos últimos 10 anos, eu tenho me voltado para os filmes realizados por mulheres, sobretudo do período de ditadura e da transição democrática. No Brasil, primeiro eu comecei com uma pesquisa Brasil e Argentina. E o que eu pude notar? As mulheres, as cineastas, e aí cineastas como Teresa Trautmann, de 1973, que faz Os Homens que Eu Tive, em 1973, ou a cineasta Vera de Figueiredo, que em 1976 fez um filme chamado Feminino Plural, para citar apenas 2. Elas já denunciavam a ditadura, já denunciavam os crimes de lesa humanidade que a ditadura civil-militar promoveu. Já denunciavam, por exemplo, sobretudo o filme da Vera de Figueiredo, como a ditadura tinha um projeto econômico alinhado aos Estados Unidos. Não é à toa que a gente observa hoje os discursos pró-retorno dos militares ao poder, são discursos que se alinham à política econômica neoliberal promovida pelos Estados Unidos. Não é? Então, essa história não é recente, ela tem um lastro. Né? E esses filmes já faziam essa denúncia. Agora eu estou escrevendo um artigo sobre um documentário de 1980, da Helena Solberg,
Helena Solberg fez a carreira cinematográfica dela praticamente nos Estados Unidos. Mas este filme que eu estou analisando, que é Brazilian Connection, ela grava, é um documentário, ela trata o Brasil exatamente nos anos 80. Ali, ela já deixava uma brecha para a gente entender o quanto seria nefasto para a sociedade brasileira não olhar para o passado de violência de Estado promovida pelo regime civil-militar, não é? E se a gente vem para o cinema mais recente, da nossa mostra, por exemplo, invariavelmente, as mulheres, as cineastas, estão completamente atinadas e trazem isso para a sua cinematografia, seja de ficção, seja documentário, temas que estão na ordem do dia. Não é? Então, trazem a situação da violência contra as mulheres, trazem a questão... tem um filme que está disponível essa semana, é um curta-metragem chamado Outro Tempo, que é também do Rio Grande, que é do Sul, né? Que é do Rio Grande do Sul. É um curta-metragem, são pouquíssimos minutos. É o tempo de um cigarro. Não estamos aqui fazendo apologia a cigarro, por favor, não fumem, né? Mas o fato é que, nesse tempo, são trabalhadoras terceirizadas da limpeza numa universidade, falando sobre os problemas que enfrentam no cotidiano. Imagina quantos de nós passamos por profissionais da limpeza e sequer percebemos o que essas pessoas vivenciam e, ainda mais, sobre o que conversam. Não é? Então, eu tô em crise, Rosângela, com a minha prolixia. Então, vou parar por aqui um pouquinho, tá? Professora, tem uma questão que eu acho interessante, que é isso que você tocou agora nessa resposta, que é esse resgate de determinados trabalhos ou determinados projetos que, de alguma maneira, tocaram em feridas em momentos muito sensíveis da nossa história, né? Um autor que com certeza a senhora conhece, Paul Ricoeur, ele fala, quando ele vai falar de memória e esquecimento, ele fala que a pior solução é a anistia. Ele diz isso, quer dizer, a pior solução que você pode encontrar é dar anistia, porque você não responsabiliza ninguém, você pode dar o perdão, ele até diz isso, você pode perdoar, mas você não pode anistiar como se nada tivesse acontecido. E foi essa solução que o Brasil tomou, né, em determinado momento. E hoje a gente tem uma narrativa que é deturpada, que é distorcida, que é ideologizada ao extremo, politizada em questão, sem ser político, a boa política, mas politizada de maneira vulgar. E aí a Rosângela falou uma coisa interessante, que é que o cinema ajuda a contar essa história. E você citou alguns momentos, alguns trabalhos, em que isso está presente. A minha pergunta é, professora, é possível fazer esse resgate correto, historicamente correto, por meio do cinema? Não só do passado, mas não deixar que o presente também ganhe uma narrativa distorcida? E o cinema como esse instrumento, como é que a senhora, como historiadora, como uma pesquisadora de história, percebe essa possibilidade? A gente teve um documentário não tão antigo assim, o Torre das Princesas, né, da história lá do presídio de Tiradentes, lá, das donzelas, Torre das Donzelas, né, em que isso é resgatado, né, e em que a prisão daquelas mulheres, né, é resgatada, que era uma história não contada ainda, e que foi contada décadas depois. Como é que você encara essa capacidade que o cinema tem de resgatar uma história mal contada e não deixar que o presente também tenha uma narrativa mal contada? Bem, várias questões, né, que você traz. Você tem poder de síntese, então você compactou. Agora, eu vou tentar aqui te responder, né?
não tem problema nenhum a divergência, o dissenso. Não há problema. Ao contrário, eu acho que o dissenso ele revela exatamente a pluralidade humana, as leituras distintas. Onde é que está o problema? O problema está quando se promove uma política institucional do esquecimento. E é o que o Paul Ricoeur mencionava, não com esses termos, mas quando chamava atenção para os esquecimentos. Nós temos um historiador no Rio Grande do Sul, o Padrós, que ele vai falar, no Brasil você tem uma política institucionalizada do esquecimento. Sobre isso não se fala. Agora, se tem um outro problema que nós estamos vivendo mais recentemente, que é a falta de ética, que é o negacionismo, que é a manipulação das narrativas, que é dizer isso não aconteceu, que é mentir, que é falsear. Né? Isso é grave, isso tem que ser denunciado. Né? Tem que trazer à tona por que tem alguns sites, por que tem alguns canais no YouTube, por que há alguns cineastas que resolvem promover negacionismos. Não é revisionismo. Revisionismo temos que fazer sempre. Isso está na natureza, isso está na base da ciência. A ciência revisita, né? Até para avançar. Agora, negar, falsear, isso é muito grave. E aí, o Torre das Donzelas, nós exibimos na edição de 2018, aqui em Goiânia. Não é? E, aliás, quando ele foi lançado em 2017, a Suzana Lira, a diretora do Torre das Donzelas, ia vir para cá, para lançar o filme aqui conosco, na nossa mostra. Só que o filme foi selecionado no Festival de Cinema de Brasília, e era exatamente na mesma semana. Aí, como nós não tínhamos recursos para bancar a passagem dela muito rapidamente, ela não pôde vir. Aí, no ano seguinte, aliás, naquele ano, nós exibimos um outro longa-metragem dela sobre as mães de maio, né? As mães que perdem os seus filhos por conta da violência policial, a violência de Estado. E no ano passado, isso foi 18 e 19, nós exibimos o Torre das Donzelas. E a semana passada exibimos um outro filme da Suzana Lira, Amnéstia, ou Amnistia, que é ou anistia. Então, vai ao encontro, Rogério, exatamente. É uma amnésia com anistia. Você sabe que a anistia, a base o conceito anistia, na Grécia Antiga, era amnéstia. Sim. Olha que incrível, né? Por que eu estou mencionando esse filme da Suzana Lira, esse curta? Porque, primeiro, a anistia que nós tivemos no Brasil era uma anistia que é o projeto dos militares. A população brasileira defendia, a sociedade civil organizada no Brasil defendia uma anistia geral e irrestrita. Não é? O que implicaria revisar os crimes de lesa humanidade realizados. O Figueiredo chancelou uma anistia, que foi o grande acordão da transição democrática, que não puniu, não verificou o crime contra a população brasileira, mas a gente fala em crime e pensa em violação do corpo, mas não apenas, você vai pensar também no desvio do patrimônio. Quantos empresários enriqueceram brutalmente no período de ditadura porque foram favorecidos pelos militares? Disso não se fala. Quanto do patrimônio brasileiro foi cedido, né, para estrangeiros durante a ditadura? Disso não se fala. O projeto de anistia ele implicaria numa transição, numa justiça de transição, para revisar isso tudo. Isso não foi feito, porque promoveu-se o esquecimento. Bem, Suzana Lira, em 2019, faz um curta-metragem de 15 minutos sobre as caravanas da anistia, que era um projeto do Ministério da Justiça, desenvolvido durante os governos Lula e Dilma, em que o Ministério da Justiça, na figura do Paulo Abrão, que era o coordenador geral da Comissão da Anistia, do Ministério da Justiça, ia
até as pessoas que tiveram as suas vidas afetadas pela ditadura, que tiveram seus direitos civis e políticos afetados, né, pela ditadura, e pedia formalmente desculpas em nome do Estado brasileiro. Suzana Lira, ela trabalha o filme inteiro com fotos. É um filme 100% de arquivo, só com imagens de arquivo. E o áudio do Paulo Abrão, pedindo desculpas em nome do Estado brasileiro. O que ela traz de novidade, além da importância do tema? Na maior parte das fotos, há a presença feminina. Meninas sendo colocadas no camburão, meninas sendo oprimidas, participando de passeatas, mulheres à frente das manifestações daquele momento, né, lá da ditadura, porque esse pedido de desculpas está diretamente associado à ditadura, e nem a historiografia, Rogério, a historiografia brasileira recente, só, eu diria que agora, nos últimos anos, tem recuperado o protagonismo das mulheres que participaram dos movimentos estudantis da ditadura. Suzana Lira, ela faz um serviço triplo, né, de memória, de recuperação, né, de registro de uma política de Estado, de recuperação de imagens de arquivo e sobretudo, para nós, elas fazem cinema, mostra de filmes dirigidos por mulheres, de trazer o protagonismo feminino, né, presente. Então, eu não sei se eu respondi a sua questão, Respondeu. mas isso é apenas um exemplo, né? A gente teria vários, por exemplo, agora, desculpe a minha redundância, mas nesta semana nós estamos com a diretora Natasha Neri. A Natasha vai falar do Rio de Janeiro. A Natasha, ela tem um filme chamado Luto para Nós é Verbo. Ora, o que esse filme traz, né? A tentativa de silenciamento sobre a violência policial que tem anualmente colaborado, entre aspas, para o assassinato, o homicídio de centenas de meninos, jovens, afrodescendentes das periferias brasileiras. E as mães, então, o filme mostra a luta dessas mães para que o assassinato de seus filhos, e eu estou falando da história recente, que está acontecendo agora, né? Não cair no esquecimento. Então, realmente, o cinema tem um potencial de denúncia, tem um potencial de registro, não é? Tem um potencial histórico para, enfim, pensarmos a nossa história, né? Silene, a gente já está aqui, já chegando já no final do nosso tempo de gravação, mas eu gostaria que você citou aí vários nomes de diretoras, né? Mas se você pudesse apontar alguns nomes assim que vale a pena prestar atenção no trabalho, tanto em nível nacional, mas falar um pouquinho rapidamente também do que está sendo produzido aqui, de alguns nomes que têm se destacado entre as diretoras mulheres aqui, né, na cena goiana. Eu não sou especialista em cinema goiano, mas nesta semana nós vamos ter a Ceissa Ferreira, a Cindy Faria, e vamos ter a diretora de cinema, a cineasta, Viviane Goulart, na nossa live, que vai acontecer no domingo, às 17 horas, no canal do YouTube do GECI e também da UFG Oficial. O que eu posso te dizer é que em todas as 5 edições da Elas Fazem Cinema, houve ao menos uma sessão especial para o cinema goiano realizado por mulheres. As goianas, as goianienses, têm feito filmes, e filmes importantes, não é? Nesta edição, nós vamos ter o filme Chica, com a Viviane Goulart, que eu já mencionei. Vamos ter o filme Rio das Almas e Negras Memórias, não é? Com a Thaís Inácia. Vamos ter o filme Fome,
também vamos ter 3 filmes goianos nessa edição. Mas nas edições anteriores, tivemos a Assis, tivemos a Vanessa Gouveia, e aí não dá para dizer quem. A primeira edição, nós tivemos a professora da FAV, que é cineasta, que desde os anos 80 também. Quer dizer, nós temos sempre a preocupação, até porque são trabalhos importantes, de contemplar as cineastas goianas e goianienses. A professora da FAV que você fala é a Rosa Berardo. A Rosa Berardo. A Rosa Berardo, sim. Agora, sem investimento público, não tem cinema. Claro. E aí também é importante que se diga que uma questão é ser mulher, não é? Outra questão é ter sensibilidade para as questões que implicam a mulher. Ontem eu estava fazendo o parecer de um artigo de uma revista acadêmica de um outro estado, e o autor dizia que se houvesse mais cineastas mulheres, reduziria o machismo. E o meu argumento era, não necessariamente, porque aí a gente cairia em certo essencialismo. Porque, infelizmente, há mulheres tão machistas quanto homens. Porque, como diria o Bourdieu, é uma questão de dominação masculina, é uma cultura de dominação masculina. Então, homens e mulheres precisam enfrentar essa realidade de machismo, de patriarcado, de misoginia. Por isso que na Elas Fazem Cinema, nós privilegiamos filmes de mulheres cujas personagens protagonistas sejam mulheres. Porque quando a gente atribui mais espaço numa narrativa para as mulheres, significa que nós estamos olhando para essas mulheres, claro, de alguma maneira. Tá bom. Bom, mas infelizmente a gente está chegando aqui ao final do nosso programa. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, então, Silene, e pedir mais uma vez a quem nos assiste para que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos conteúdos, curtam os nossos vídeos. E eu deixo aí as palavras de despedida para a Silene e para o Rogério, por favor. Bom, Silene, antes quero agradecer novamente sua presença aqui. Quando eu soube, né, a Rosângela, a gente estava discutindo durante a semana quem a gente ia entrevistar, a Rosângela me passou, né, quem. Aí eu fiquei pensando, como o homem aqui, né, assim, porque eu não tenho lugar de fala da mulher, né, e eu fiquei pensando no meu machismo e fiquei pensando assim, será que eu prestigio, será que eu gosto, será que eu tenho como referência um filme que é feito por uma mulher, que tem a mulher como protagonista e tal. E eu me lembrei da Hora da Estrela, que é um filme tão antigo, que é dirigido por uma mulher, a Suzana Amaral, baseado na obra de uma mulher, que é a Clarice, que tem a Macabeia, que é uma mulher, e que mostra o quanto essa mulher sofre e é discriminada e tudo mais. A Marcela Cartacho ganhou a Palma de Ouro, né, por esse trabalho de melhor atriz. Então, assim, fica a minha dica, né? Eu não tenho lugar de fala de dar uma dica, né, para falar sobre feminismo e tal, mas eu adoro esse filme, acho esse filme fantástico, tem uma participação luxuosa da Fernanda Montenegro. Então fica aí uma dica para a gente ver um filme feito por uma mulher, que tem uma mulher como protagonista, baseado em um romance de uma mulher também. Obrigado, Silene. Esse ano faz 80 anos, né? Eu também adoro esse filme, agradeço a Rosângela, agradeço ao Rogério pelo convite, pela oportunidade. Convido a todas e todos que vejam os filmes de mulheres, realizados por mulheres na Elas Fazem Cinema, a programação completa, assim como informações sobre as edições anteriores, vocês podem encontrar no nosso site, né? elasfazemcinema.historia.fg.br, e o que eu posso dizer, além disso, é muito obrigada, viu? E vamos resistir. Vamos resistir. Tá bom, então vamos até resistir. a próxima. Até mais, então, gente. Tchau, professora. Até mais. Tchau.